Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Nessa aula, vamos estar falando um pouco sobre o filo artrópoda. Vamos estudar as características gerais desse filo, a composição anatômica desses animais e o quesito evolutivo, né, desse filo. Os artrópodes eles aparecem no registro fóssil do período cambriano, juntamente com muitos outros grupos de invertebrados naquele período. Bom, esse grupo relaciona-se com os anelídeos no quesito evolutivo. Na literatura não fica claro com relação qual grupo, né, que vai dar origem a qual, porém ele diz para a gente que provavelmente ambos os grupos têm um descendente em comum, tá? Bom, e esse antepassado em comum, ele faz ter uma interação monofilética nesse grupo, fazendo assim ter uma proximidade entre os anelídeos e os artrópodes. E sua semelhança na segmentação, no plano geral do sistema nervoso desses animais e no tipo de desenvolvimento embrionário que eles possuem. Bom, com relação à característica geral, esses animais irão possuir simetria bilateral. A sua segmentação do corpo será de forma alongada, ou seja, ela vai ser alongada. O corpo vai apresentar segmentação que será dividida em três regiões, que vai ser a região da cabeça, a região torácica e a região abdominal, tá? Então, será dividida essas três regiões, tá? Região da cabeça, região torácica, região do abdômen. O tórax é o tagma locomotor. Quando eu falo tagma, faz referência à segmentação que esses artrópodes terão, tá? Que os representantes do filo artrópode terá. É nessa região que vai acontecer a inserção das patas desse animal, tá? A asa desse animal também será inserida nesse local. Bom, pessoal, no abdômen desses animais vão ficar as vísceras, lembrando que esse animal ele tem um celoma, né? Ele já é um animal celomado, lembrando que o celoma ele é aquela cavidade que ajuda, né, na organização das vísceras do animal. Então, a gente vai ter as vísceras desse animal, incluindo também os componentes do sistema digestivo, os componentes do sistema excretor e também reprodutor, tá? Vai ficar tudo nessa parte anterior, posterior, tá? Com relação à anatomia, né, desses animais, eles vão apresentar um par de antenas que vai ajudar na sua percepção, tá? Na hora de locomover. Já apresentam um sistema sensorial, né? A presença de olhos. Temos também a mandíbula que vai ajudar na alimentação, né? Que no caso é digestão mecânica. Temos um sistema digestório, né? Bom, com relação aos músculos desses animais, né? Desse filo, eles possuem músculo estriado esquelético em todo o seu corpo, até mesmo os músculos que envolvem o tubo digestivo e o coração é músculo estriado esquelético, tá? Os músculos vão ficar aderidos à parede do corpo desse animal para mover as várias estruturas que esse animal tem, inclusive os apêndices, tá? Que no caso é as patinhas dele. Bom, o sistema circulatório ele ajuda a musculatura na movimentação. No caso, a hemolinfa ela é contraída, gerando uma pressão
sobre o músculo estriado esquelético, fazendo assim a movimentação, tá? Bom, o tamanho corporal do inseto, mais a quantidade de músculo que ele possui, vai garantir a parte do sucesso na movimentação desse animal. Seja ele andar, saltar a distância muito maior do que o seu comprimento, até 20 vezes, tá? Maior. Voar distâncias, né? No caso, o animal ele consegue voar longas distâncias, localizando rapidamente tanto o parceiro como o alimento e também podendo nadar. Então, isso tudo vai depender tanto do tamanho do animal, quanto também do seu músculo, tá? Para o voo desses animais são necessárias muita contração muscular por segundo, aproximadamente 1.000 contrações por segundo que irá acontecer nesses animais, tá? Para que ocorra o voo. Bom, raciocinando comigo, um animal desse tamanho, ele tem 1.000 contrações por segundo, né, no seu músculo. Isso está gerando o quê? Um gasto enorme de energia, né? Então, isso vai exigir do animal uma grande eficiência do seu metabolismo, devido à grande quantidade de oxigênio que ele vai ter que consumir para fazer toda aquela reação que vai liberar energia, né? Toda aquela oxidação que vai ter. E como que ficaria, né, pessoal, o crescimento corporal, né, dos representantes do filo artrópode, né? Bom, nesse filo, né, temos uma característica bem peculiar dele, que é a presença do exoesqueleto de quitina, que está presente dentro dos representantes desse filo. O exoesqueleto ele vai conferir a esse indivíduo uma proteção ao corpo dele, a proteção ao corpo desse animal, vai fornecer também uma maior rigidez, tá? A quitina ela é um polissacarídeo, tá? É composto por monômeros de N-acetilglicosamina. A presença desse exoesqueleto nesse animal, né, vai, como eu havia dito, fornece uma rigidez e, sem dúvida, ele vai caracterizar um importante processo evolutivo na sobrevivência desse grupo, né? Bom, só que esse processo que acontece, ele, por mais que ele traga uma vantagem, né, que a gente falou, que ele dá uma maior rigidez ao corpo, né, desse animal, o exoesqueleto quitinoso, ele vai dar uma rigidez, né, ajuda o animal contra choque motor, né, que não vai atingir os seus órgãos vitais. Porém, ele também tem a sua desvantagem, né? E qual seria a desvantagem? A gente está falando com relação ao crescimento corporal. A gente sabe que esse animal ele é cheio de segmentação, né? Então, qual seria a desvantagem? A desvantagem justamente é essa, né? É o crescimento corporal. Por quê? É porque a partir do momento que o animal tem uma carapaça, né? Que no caso seria esse exoesqueleto, né? Para recobrir o seu corpo ali, ele vai ter que fazer mudanças, né, constantes conforme o seu corpo vai se desenvolvendo, né? Então, essa parte, né, da embriologia, né, do animal vai fazer com que ele, a partir do momento que ele começa a desenvolver, ele tem que fazer um processo, né, passar por um processo chamado de muda ou denominado também de equidise, tá? A quantidade de muda, pessoal, que esse animal ele vai passar, vai tudo depender de acordo com a espécie que ele é. O seu controle para esse processo acontecer ocorre de forma hormonal, tá? Temos a ação de alguns hormônios que vão excitar esse animal, né? O comportamento dele para que essa muda aconteça. Bom, alguns dos hormônios são a equidisa, neotenina,
e o hormônio juvenil, tá? Bom, e como que vai funcionar, né, esse processo de muda desse animal? O animal ele vai iniciar a sua vida, né? Aqui temos um pequeno gráfico mostrando a relação do tamanho do corpo desse animal, uma relação de tempo e de vida desse animal também, dessa espécie, tá? Então, aqui temos animais de outro filo, né? Que não seja dos artrópodes, como que seria o seu crescimento corporal, tá? Então, como esses animais eles não têm o período de fazer muda, né? Tem um desenvolvimento já completo, então esses animais, o crescimento é totalmente diferente, né? Já nos artrópodes temos o crescimento inicial. Nesse crescimento inicial, não vai ter uma alteração de muda, tá? Nesses animais. Porém, na primeira muda já, vamos ter, né, o sistema nervoso fazendo uma produção de secreção que irá estimular alguns órgãos a produzir o hormônio da equidizona, tá? Bom, a equidizona ela vai estimular as células epiteliais no processo da muda, tá? O que que ela faz? A equidizona, assim que liberado, ela inicia a despregar, né, o corpo do animal. Ela vai funcionar como se fosse uma enzima, tá? A equidizona ela vai estar agindo, né, fazendo a liberação da carapaça. O corpo do animal também vai estar sofrendo influência do hormônio juvenil, tá? Que atua diretamente fazendo o corpo do animal crescer, tá? Lembra que eu falei que o exoesqueleto ele tem a função de dar proteção a esse animal? Nesse exato momento aqui, né, que é o momento da muda, esse animal está totalmente vulnerável. Por quê? Porque a quitina, né, ela demora um tempo para ela ficar rígida novamente. Então, a partir do momento que esse animal fez uma muda, ele geralmente não se expõe, né? Ele não vai correr atrás de alimento, ele não vai correr atrás de parceiro para reprodução, ele vai ficar quietinho no canto dele esperando o corpo, né? Criar essa rigidez novamente da quitina, tá? Então, a partir do momento que tem a produção, né, que tem a liberação dessa carapaça, o seu corpo crescer, ele vai ter então um período, né, de repouso ali. E logo depois ele continua, né, depois da muda, ele vai continuar a sua vida e começa a ter novamente um crescimento corporal até que chega novamente a uma outra muda e assim até chegar a um final da sua vida, né? E no caso, insetos geralmente têm uma vida curta. O sistema nervoso desses animais, pessoal, vai consistir em um cérebro localizado na cabeça, na região da cabeça, tá? E um cordão nervoso que vai localizar ventralmente com gânglios em cada segmento, tá? Então, eu vou ter um, um cérebro já desenvolvido, né, um gânglio cerebral, e temos também um cordão nervoso que vai da região da cabeça até a região anterior, tá? E dentro dessa segmentação, né, desse cordão nervoso, teremos gânglios, né, difusos nesse cordão, né, dentro de cada segmentação. Bom, com relação à nutrição, os insetos possuem um canal alimentar dividido em três regiões, tá, pessoal? Estamodeu, mesentério e procodeu, tá? Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas regiões para a gente saber diferenciar, tá? Mas qual é a função de cada região dessas, né, no animal? O Bom, o estomodeus será responsável pela ingestão, estoque, trituração e transporte desses alimentos, tá? Essa porção essa porção será dividida em faringe, esôfago e também o papo. Pessoal, mas qual que é a função, né, do mesentério?
Bom, o mesentério, ou também conhecido como intestino médio, ele vai ter a função de produzir e secretar enzimas digestivas que vão ajudar na digestão química, né, desses alimentos, né? Vai ter também a função de absorção de produto da digestão, tá? Isso é feito pelo seco gástrico. Proctodeu será a absorção de águas, sais minerais e eliminação das fezes, tá? E também podemos conhecer essa região como intestino posterior, tá? Nessa intestino posterior, ele será dividido em três regiões, tá? Uma região chamada íleo, a outra é o colo, tá? E o ânus também, tá? O reto e o ânus. Se nessa região também, a região do tubo de Malpighi, né? Que vai ajudar na excreta desse animal. Bom, sistema excretor do animal é o órgão que será responsável, né, pela excreta desse animal é os túbulos de Malpighi, tá? Bom, como eu falei um pouco no decorrer da alimentação, né, quando a gente viu o sistema digestório, ah, esse animal ele utiliza, né, no decorrer de todo o seu tubo digestivo, ele vai absorvendo nutriente, águas e liberando, né, deixando para o final apenas aquilo que não tem realmente uma função no seu organismo, tá? Então, quando chega no tubo de Malpighi, vai ter a absorção de água e a liberação de excretas, tá? Que no caso será a urina e a fezes desse animal. E também, se tiver, né, alguns nutrientes ou água, vai ter uma reabsorção da água e de íons, tá? Úteis pelo animal. Então, ele aproveita basicamente 100% disso e só libera realmente aquilo que não tem função pela região do ânus, tá? E isso ajudou no processo evolutivo desses animais para ficar no meio terrestre, tá? Bom, no sistema circulatório, né, desses animais, nos insetos, eles possuem um único vaso que é, está localizado na porção dorsal desse animal, tá? Que no caso seria a região de cima, né? Esse vaso, ele vai da região da cabeça até a região anterior do animal. Bom, como que ficaria, né, com relação ao sistema circulatório desses animais? Nos insetos, eles têm apenas um vaso sanguíneo, né, que no caso vai da região da cabeça até a região posterior no abdômen desse animal. Ou seja, a hemolinfa ela vai se movimentar da região anterior até a região posterior. O coração desses animais eles expulsam de maneira peristáltica, fazendo empurrando a hemolinfa da cabeça, né? Ou seja, a pulsação do coração vai empurrar da cabeça até a região do abdômen, tá? O sangue desses insetos terão a mesma função que o sangue dos vertebrados, que no caso seria a função de transporte de alimentos, a função de transporte de hormônios, né, e de metabólicos secundários produzidos por esse animal, e também ajuda na troca gasosa, né, que no caso seria a respiração. O sistema circulatório deles é um sistema circulatório aberto, tá? Então a gente vai ter o sangue passando pelo coração e caindo em uma cavidade chamada de hemocélio. A hemolinfa neles não tem uma coloração, né? É incolor. E como eu disse, o sistema é aberto, então o sangue ele flui de forma vagarosa até passar por outro vaso, né? E assim continuar o seu processo. Bom, e como que ficaria, né, o sistema respiratório desses animais, né? Bom, a respiração desses animais ocorre por difusão simples no corpo, né? E o oxigênio ele entra no corpo do animal através de uma estrutura denominada de espiráculo, tá? Quando ele entra pelo espiráculo, ele vai chegar até a região da traqueia,
Da traqueia, ele vai passar para as traqueulas. Das traqueulas, esse oxigênio que entrou, ele vai ganhar os tecidos, tá? E dos tecidos, o oxigênio que foi metabolizado, né? E que foi utilizado, ele sai em forma de dióxido de carbono, né? Então, no caso, entra o oxigênio, sai dióxido de carbono do corpo desse animal, tá? Ocorre algumas adaptações de acordo, né, com o modo de vida desses insetos, dependendo se ele é um inseto aquático, um inseto de deserto, se ele é parasítico, tá? Alguns insetos aquáticos, né, algumas espécies, possuem brânquias na lateral do abdômen do animal, tá? Na região do ânus e na região das pernas. Bom, como que seria, né, a reprodução dos artrópodes? Geralmente a reprodução é sexuada a indivíduos de ambos os sexos dentro do filo, tá? Podendo haver insetos que reproduzem por partenogênese. Com relação à reprodução, né, do filo artrópode, temos o tipo de reprodução que podemos denominar de ametábulos, tá? Mas o que seria, né, os ametábulos? Os ametábulos é um tipo de crescimento ou ciclo de vida que não ocorre metamorfose, tá? No caso, a gente denomina, quando não ocorre nenhum tipo de metamorfose, como sendo o desenvolvimento direto desses animais, tá? Um exemplo que temos, né, é a traça do livro. Bom, vamos falar então um pouco sobre a reprodução. O primeiro tema que vamos falar dentro de reprodução é os ametábulos, tá? O que seria um ametábulo, né? O que seria a metabolia? A metabolia, consiste, né, no crescimento ou ciclo de vida do indivíduo, né, do animal, sem ocorrer nenhum tipo de metamorfose, tá? Ou seja, eu tenho um animal que ele nasce de um ovo, né? E esse animal ele vai ter a característica simétrica do seu corpo, né, ao longo da sua vida. Ele não vai ter uma diferenciação, tá? Para isso, denominamos como sendo um desenvolvimento direto. Então, vamos falar agora um pouco sobre hemitelabos, né? Vamos descobrir um pouco o que seriam os hemitelabos. Os hemitelabos, eles são animais, né, que têm um crescimento indireto, né, não um desenvolvimento direto, ele possui fases, né, no seu desenvolvimento embrionário. Esses animais geralmente vão ter um desenvolvimento que vai incluir três fases, tá? No caso, eu vou ter uma fase de ovo, uma fase de ninfa, né, e uma fase adulto. Nesse processo, a gente vai ter um desenvolvimento gradual, tá? Então, que esse animal ele vai estar passando gradativamente. Eu vou ter a fase de ovo, né? Da fase de ovo, eu vou passar para um desenvolvimento juvenil, né? Que a gente denomina de ninfa. E depois a gente chega até o característica, né? Do adulto, né? E somente, né? No decorrer dessa formação gradual, somente na fase adulta que esse animal vai desenvolver a maturação sexual, né, para reproduzir novamente, e também aparecimento da asa, que vai ajudar na sua locomoção, tá? Então, enquanto isso não acontece, o animal ele apenas é, anda, né? Ele não voa. Então, alguns exemplos é o gafanhoto, a barata, o percevejo, tá? Que no caso é essa ilustração aqui. Bom, então chegamos, né, pessoal, nos holometábulos para descobrir que tipo de desenvolvimento é esse, né? Bom, a característica desses holometábulos são aqueles animais que sofrem uma metamorfose completa, tá? No caso, os insetos com a reprodução holometábulos, eles não vai ter aquele processo intermediário, né? Um exemplo disso é a borboleta. Bom, os holometábulos são animais que sofrem uma
passa por uma transformação, pessoal, que é muito significativa, tá? Então, eu tenho animais que ele, na sua fase, ele é de uma forma e no final ele aparece em outra, né? Fica de outra forma. Bom, os holometábulos são animais que passam por transformações muito significativas, né, com relação à simetria corporal, né, e durante a sua fase de vida, ou seja, alguns animais mudam totalmente até as suas características, né. Um exemplo também é o Aedes aegypti. Ele, no seu início, né, na sua fase de puba lá, ele é totalmente aquático. Depois, no seu ciclo adulto, ele já não fica mais próximo à água, a menos que ele esteja querendo reproduzir, né? Fazer a reprodução novamente. Bom, e com relação à nossa aula, é isso, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa aula, a participação de vocês. Vá até o nosso ambiente virtual, verifique qual atividade está proposta para você estar fazendo nesse período agora. Qualquer dúvida que aparecer, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo grupo, né, da nossa sala. No período comercial, vou estar tirando qualquer dúvida que aparecer sua, tá? E tenha uma ótima tarde de estudo.